Olá, hoje vamos dar continuidade aos assuntos da nossa disciplina de álgebra linear, estudando as transformações lineares. Você vê aqui que eu coloquei como aula A, porque eu vou dividir esse assunto em algumas semanas, algumas aulas separadas, porque é um assunto bastante denso. Então hoje nós vamos introduzir o conceito de transformações lineares, verificar quando uma transformação é ou não é linear, e executar algumas transformações, ok? Bom, o conceito de transformação linear ele é muito parecido com um conceito que nós já conhecemos muito bem, que é o conceito de função. Você estudou lá no cálculo, você reviu, na verdade você estudou isso aqui lá no ensino médio, no ensino fundamental, já o conceito de função, onde você tem dois conjuntos, o conjunto A aqui, que normalmente a gente chama ele de domínio, aqui um conjunto contra domínio, aí você então aplica um valor do domínio na função e como resultado ele te dá uma imagem. E essa imagem aqui, né, é o resultado daquele domínio aplicado à função. Normalmente a gente vai falar isso aqui, ó, é uma função de A em B, ou seja, sai do domínio e vai para o contradomínio. Eu pego um valor que está aqui no conjunto A, aplico essa função e ele vai retornar para mim um valor aqui do conjunto B. Ok? Bom, quando que eu vou trabalhar isso aqui com espaços vetoriais? Eu vou usar a ideia de transformação trocando esses dois conjuntos por espaços vetoriais. Então, onde eu tinha um conjunto do domínio e o conjunto do contradomínio, eu agora tenho o conjunto dos vetores V, isso aqui é um espaço vetorial, e lá eu tenho outro espaço vetorial, que pode inclusive ser o mesmo, tá bom? Eu posso sair de um espaço vetorial para ele mesmo. Podem ser iguais esses conjuntos ou não. O que eu vou fazer, essa transformação, é pegar esse vetor aqui, V1, que está pertencente ao espaço vetorial V, aplicar determinada operação nele, determinada transformação, para conseguir enxergar esse vetor W1. E assim por diante. E isso aqui é o que eu vou chamar de transformação T. T de V em W, ou seja, eu pego vetores do espaço V e eu devolvo para você vetores do espaço W. Ok? Vamos ver um exemplinho já disso aqui, ó. Uma transformação de R2 para R3, ou seja, eu vou tomar vetores do R2 e vou devolver para você como imagem, o T de XY vai ser um vetor do R3. Veja que ele tem 3 coordenadas. E aqui eu dei algumas operações. Então a primeira coordenada vai ser 3 vezes x, que era a primeira coordenada do vetor original. A segunda coordenada vai ser menos 2 vezes y. E a terceira coordenada vai ser a diferença x menos y. Como que vai ficar isso para esse primeiro vetor? 2 e 1. Só aplicar. 3 vezes 2, menos 2 vezes 1 e 2 menos 1. E aí você faz as continhas, né? 6 menos 2 e 1. Está aqui o vetor transformado. Então a imagem do vetor 2 e 1, de acordo com essa transformação, e até o momento ainda não entrei nos pormenores, se essa transformação é ou não é linear, nem vou discutir isso agora, mais para frente a gente vai falar disso. Mas a imagem desse vetor 2 e 1 é um vetor do R3, 6 menos 2 e 1. Se eu pego um outro vetor, por exemplo, o vetor menos 1 e 3, 3 vezes menos 1, menos 2 vezes 3 e menos 1 menos 3. Eu vou chegar em menos 3, menos 6 e menos 4. Então eu peguei um vetor menos 1 e 3 e cheguei na imagem dele agora no R3. Se eu pegar o vetor nulo, calma aqui, T de 0, 0, ver que 3 vezes 0, menos 2 vezes 0 e 0 menos 0, vai me retornar o vetor nulo. Ok? Inclusive a gente vai ver depois que quando uma transformação for linear, esse tipo de situação sempre vai acontecer. A imagem do vetor nulo aplicada a uma transformação linear sempre é um outro vetor nulo. Tá bom? Bom,
Quais são as condições para que uma transformação seja chamada de linear? Então, uma transformação ela vai ser chamada de linear se e somente se atender duas condições. O quê? A transformação da soma de dois vetores for igual à soma das transformações deles individualmente e a transformação de um produto de um escalar por um vetor for igual ao escalar vezes a imagem desse vetor na transformação. Isso valendo, lógico, para todos os vetores U e V do espaço vetorial V, que é o espaço inicial, e para qualquer valor real alfa ali como escalar. Tá ok? Então, partindo dessas duas condições, eu consigo analisar se uma transformação é ou não é linear. E agora eu vou fazer então essas verificações, tá ok? Vamos pegar 3 exemplos aqui, ó. Inclusive a letra A é o exemplo que a gente acabou de fazer no slide anterior ali, algumas transformações com ele. Agora a gente vai verificar se isso aqui é uma transformação linear ou não. Depois aqui uma transformação de R em R. Mas isso é uma função? Mas não deixa de ser uma transformação de um espaço vetorial de dimensão unitária para outro espaço vetorial de dimensão unitária. E essa última da R2 em R2 aqui. Nós vamos verificar uma por uma, tá ok? Porque dá um pouco de trabalho aí. Então vamos lá. A primeira é essa aqui da letra A, que a gente já tinha feito ali as transformações anteriormente. Então, qual é a primeira condição? Eu pego dois vetores U e V, e a imagem da soma deles tem que ser igual à soma das suas imagens. Então, eu vou escolher dois vetores U e V do R2, tem que ser vetores aqui, desse conjunto, e o vetor U mais V, que é a soma deles. Então, meu vetor U eu vou chamar de x1, y1, o meu vetor V é o x2, y2, e o meu vetor U mais V é x1 mais x2, y1 mais y2. E agora eu vou trabalhar as duas imagens, do o T de U e o T de V. Tá? Então, aplicando o T de U, vai ficar 3x1 menos 2y1, x1 menos y1. Agora, aplicando o V na transformação, vai ficar 3x2 menos 2y2, x2 menos y2. Tá aqui. O que acontece quando eu somo essas duas transformações aqui? Eu vou somar a primeira coordenada desse com a primeira desse, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira. Então, vai ficar com algo assim, né? 3x1 mais 3x2, menos 2y1 mais menos 2y2, então mais com menos dá menos, e x1 menos y1 mais x2 menos y2. Quando eu chego nessa estrutura, eu vejo que aqui dentro da primeira coordenada, eu tenho dois termos com o coeficiente 3. Eu posso pegar esse 3 e colocar em evidência. Enquanto que na segunda coordenada eu tenho dois termos com coeficiente menos 2. Vou até mudar a cor da caneta aqui para ficar mais clara a caneta. Posso colocar esse menos 2 em evidência. E aqui na terceira coordenada não tenho muito o que colocar. Na verdade eu tenho só aqui um sinal negativo para colocar em evidência. Mas seria melhor organizar. Então puxar o x1 e o x2 para frente, o y1 e o y2 depois, colocando menos em evidência. Como é que vai ficar? Então tá aqui, 3, que eu coloquei em evidência, que multiplica x1 mais x2, menos 2, que multiplica y1 mais y2, o x1 mais x2 eu puxei para frente, menos y1 mais y2, pus o menos em evidência. Só que quando eu olho isso aqui, olho o vetor U mais V e olho a transformação, como que ficaria a transformação do U mais V? Como que ficaria eu jogar esse U mais V na transformação? 3 vezes isso aqui, opa, é o que está escrito aqui. Menos 2 vezes isso tudo, opa, é o que está aqui na segunda coordenada. E a primeira menos a segunda, é o que está na terceira. Está certinho. Isso quer dizer que a soma das duas imagens é a imagem da soma, ou seja, a primeira condição foi atendida. Isso basta para ser uma transformação linear? De jeito nenhum. Existem duas condições e você tem que atender as duas simultaneamente. Então, você vai verificar a segunda condição. Na segunda condição, eu vou usar um vetor alfa U, ou seja, eu vou pegar o meu vetor U, aquele mesmo vetor U que eu tinha usado aqui no começo, e eu vou agora multiplicar por uma constante alfa, um escalar alfa.
Então ele vai ser alfa x1 e alfa y1. E eu vou aplicar a transformação nele aqui, nesse alfa u. Então eu vou jogar ele lá na transformação. Então vai ficar o triplo de alfa x1 menos 2 alfa y1 e alfa x1 menos alfa y1. Aqui. O que dá para eu perceber é que aqui 3 vezes alfa vezes x1 eu posso trocar a ordem e colocar o alfa na frente, porque é uma multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Aqui, menos 2 vezes alfa vezes y1, também posso colocar o alfa na frente. E aqui, alfa x1 menos alfa y1, eu posso colocar o alfa em evidência aqui. Então eu posso reescrever essa transformação t de alfa u dessa maneira. E aí eu vejo que nas 3 coordenadas eu tenho um coeficiente alfa que está aqui multiplicando. Então eu posso tirar ele e colocar ele multiplicando fora. Só que se eu tirar ele, vai sobrar 3x1 na primeira coordenada, menos 2y1 na segunda coordenada, e x1 menos y1 na terceira coordenada, que é justamente a imagem t de u. Então, eu cheguei que o t de alfa u é igual a alfa vezes o t de u. Eu cheguei na conclusão que a segunda condição também foi atendida. Logo, a transformação t é uma transformação linear. Beleza? Essa é a condição que eu tenho que atender. As duas condições, né? As duas sendo atendidas, a minha transformação é linear. Vou parar por aqui para não ficar um vídeo muito extenso. E no próximo vídeo a gente faz mais os outros 2 exemplos, a letra B e a letra C, que ficou lá daquele exemplo proposto.